Bem, queridos irmãos, a paz do Senhor, que prazer estarmos aqui e desta feita vamos ministrar a videoaula 23 ou a lição número 23, cujo tema é esse que está aqui, Jesus no Egito. Então todos os nossos queridos irmãos são bem-vindos, que bom que você está assistindo às nossas aulas, está aprendendo, com certeza está estudando e lendo as nossas, pelo menos aqui nós sempre sugerimos, eu sempre estou aqui sugerindo que os irmãos adquiram para que possam aproveitar melhor a aprendizagem desse curso, o livro número 1, Seja um Obreiro Aprovado. E falando nisso, já que estamos na 23ª videoaula, né, esta é a antepenúltima, teremos ainda a 24ª lição, depois a 25ª. Você sabe que nós já falamos aqui, só para você relembrar, cada livro desse comporta 25 lições. Lembrando aos irmãos que o curso ele consta de 6 livros, estamos apenas no início, ainda no livro número 1. E já quero apresentar aos nossos irmãos o livro número 2, é este aqui, de capa amarela, né, laranja, é o livro número 2, Seja um Obreiro Aprovado, a continuação deste curso. Este curso aqui, no caso este livro, ele traz a lição 26 até a lição número 50. Então, adquira, corra, adquira nas melhores livrarias do ramo, este livro número 2, Seja um Obreiro Aprovado. Lembrando que são 6, não precisa você comprar os 6, se você tiver condição de comprar os 6, amém. Se não, você compra o volume 1, depois o volume 2, né? já é para você já ir procurar adquirir este livro. Então todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus, que prazer, que bênção estarmos aqui para ministrar esse assunto. Jesus no Egito é o assunto de hoje, lembrando aos nossos irmãos que na lição anterior nós falamos sobre a infância de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, caso tenha perdido esta ministração, é muito fácil, basta você ir no YouTube, ali você encontra o nosso canal, o Pastor Moisés Câmara, e ali você escolhe na playlist esse curso, Seja um Obreiro Aprovado, e vai assistindo às aulas e ao mesmo tempo acompanhando aí no seu livro e resolvendo os exercícios. Não deixe de resolver os exercícios. Então, todos são bem-vindos em nome do Senhor, que bom estarmos aqui para ministrar a 23ª aula, Jesus no Egito, é o nosso assunto de hoje. Bem, o nosso primeiro slide aqui, praticamente tem uma figura, e essa figura aqui vamos orientar os irmãos. Veja aqui, né? Aqui como José e Maria aqui, o menino Jesus, aqui passando aqui, essa pirâmide lembra alguma coisa? Claro que lembra o Egito, né? Ali também os magos, né? Os magos, né? Aqui também é uma figura, você vai aprender que figura é essa aqui, tá certo? Que imagem representa aquilo ali. Aqui os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, né? Só para você lembrar. Lembrando que entre o norte e o leste está aqui o nordeste, entre o leste e o sul, o sudeste, entre o sul e o oeste, o sudoeste, né? O sudoeste, e entre o oeste e o norte, noroeste. Porque isso aqui é importante, porque vamos falar algo aqui referente a isso. Aqui está, vemos aqui o Rio Jordão, não é? Aqui a questão do Rio Jordão, aqui. Vemos aqui Belém, não é? Belém, certo? Para você não se esquecer desse importante detalhe. E aqui, veja o que diz. Talvez seja muito pequeno aí no seu smartphone, mas quem tem uma TV e pode ampliar, pode ler. Mas eu vou ler, vou ajudar aqui os irmãos, certo? Então o que é que a gente pode ler aqui? Então, sabe por quais países a família de Jesus e os reis magos haviam atravessado? Que enormes construções haviam visto? Pode identificá-las em breve. Pode identificá-las? Pergunta, né? Em breve você será capaz. Então, apenas isso. Essa figura aqui, voltando, esta figura aqui está na página 179 do nosso livro, do livro Seja um Obreiro Aprovado. Vamos lá? Então vamos. A questão número 1 diz assim, a questão para você responder, assim diz: quais foram os dois grupos de pessoas que adoraram o menino Jesus? Vimos isso na lição anterior. Quais foram os dois grupos de pessoas que adoraram o menino Jesus, segundo o que vimos na última lição? E aí ele pergunta, o grupo dos judeus. Então, que pessoas faziam parte do grupo dos judeus que visitaram o menino Jesus? Você vai colocar o quê? Os pastores. Pergunta aí, muito fácil de responder. E o grupo de estrangeiros? Foram os magos. Os magos, estão lembrados?
De onde eles vieram? Falamos, eles vieram da Babilônia. Tudo bem? A letra B ainda da questão número 1, pergunta, qual destes dois grupos chegou pelo menos um mês depois do nascimento de Jesus? Qual foi o grupo? Os magos, né? Vieram bem depois. Primeiro quem chegou lá no local, na manjedoura onde Jesus tinha nascido, foram os pastores. Os pastores naquela mesma noite que nós chamamos, pelo menos eu chamo, gosto de dizer, naquela noite memorável, noite em que nasceu o nosso Salvador. Bem, a partir da questão 2, nós vamos falar sobre o exílio no Egito. O exílio no Egito. E aqui a sugestão da lição é que leiamos Mateus capítulo 2, Mateus 2, 13 a 15. Então vamos ler Mateus 2, capítulo 2, versículos 13 a 15. Apenas esses versículos. 12, capítulo 2, perdão, versículos 13 a 15. Então o 13, o 14 e o 15. Vamos lá? Diz assim, depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levante-se, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Verso 14. Então ele se levantou, José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Verso 15. Onde ficou até a morte de Herodes. Lembrando que esse Herodes aqui é o Herodes o Grande. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Amém? Pronto. Então o texto de Mateus 2, 13 a 15, nós acabamos de ler. Vamos à questão seguinte, a questão número 2. Herodes quis saber dos magos o lugar exato onde encontraria o menino Jesus. Estão lembrados quando os magos ali chegam com esta pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Herodes e toda Jerusalém ficam ali turbados, né, preocupados, aquele vexame ali. Então Herodes quis saber dos magos o lugar exato onde encontraria o menino Jesus. Disse-lhes que ele também desejava adorar o recém-nascido. Mas qual era o verdadeiro propósito de Herodes? O verdadeiro propósito de Herodes, segundo Mateus 2 e 13, nós acabamos de ler, qual era o propósito de Herodes? Matar o menino, ou matá-lo, né? Matar o menino, você pode colocar aí, né? Então, nada disso de Herodes querer adorar o menino. O propósito dele era matar o menino, porque ele não admitiria outro rei fora ele ali na Palestina. Então, como sempre, Satanás é o pai da mentira, estava por trás, né, disso, mas Deus, na sua presciência divina, antevendo-se aos fatos, então ele manda que um anjo apareça em José em sonhos e orienta que José fuja para o Egito. Questão fácil de responder. Vamos à questão número 3. Diante dessa ameaça de morte, que faz a família de Jesus segundo Mateus, né, conforme Mateus 2, verso 13. Acabamos de ler, não vou ler mais, mas está muito fácil. E aqui temos 3 opções. Ficou na Palestina, fugiu para a Babilônia ou fugiu para o Egito. Claro, fugiu para o Egito, né? Então José ali, como um judeu obediente, integralmente obedeceu a orientação do Senhor dada em sonho por intermédio de um anjo. Muito fácil essa questão de ser respondida. A questão 4 pergunta, em que país foi exilado o pequeno rei Jesus com sua família? Vamos lá, Mateus 14, 15, já lemos o texto, vamos ler agora novamente. Verso 14, então se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Verso 15, onde ficou até a morte de Herodes, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. Então aparece o texto aí no texto, 2 vezes a menção do nome Egito, Então a questão número 4, você vai colocar o quê? Egito, simplesmente só respondendo Egito. A questão 5 pergunta, quem foi a causa do seu exílio? Quem foi o causador deste exílio? Aí você vai colocar o quê? Herodes, o Grande, sempre que colocar Herodes. Lembre-se dessa particularidade, já estudamos aqui sobre os 4 Herodes, para distinguir um Herodes do outro, precisa desta atenção. Herodes, vírgula, o Grande. Apenas isso e nada mais. Questão número 6,
Em Mateus 2, você sublinhou a palavra rei em 4 versículos. Quais desses 4 versículos se referem ao rei Jesus? E aí tem vários versículos, você vai colocar ao rei Jesus, é o versículo 2. Então em Mateus 2 você sublinhou a palavra rei em 4 versículos. Quais desses 4 versículos se referem ao rei Jesus? Apenas o versículo 2. E ao rei Herodes o Grande, o versículo 1, o versículo 3 e o versículo 9. Faça isso se você ainda não fez. Certo? A questão número 7, quase que eu dizia versículo, a questão número 7 é uma questão muito interessante. Porque uma pessoa quando sonha, é muito difícil, é impossível outra pessoa sonhar o mesmo sonho daquela pessoa. Vimos que Deus deu sonho a Nabucodonosor, deu sonhos ao faraó, sempre deu também interpretação a seu servo, né? No caso José interpretou o sonho do faraó, Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor e etc. Agora, é interessante que nessa questão número 7, e pelo texto a gente vai perceber isso aqui, é que o anjo, quando fala com José para ele fugir para o Egito, ele também adverte aos magos, os magos sonham, né? São advertidos, né, por Deus para que ele não retorne para a Jerusalém, porque Herodes queria matar o menino. E eles são avisados em sonhos. Interessante é que todos os magos, aqueles magos, eles tiveram o mesmo sonho. Por quê? Porque Deus os advertiu. Então está aí, o artigo aí está os, né? Os. O texto diz, José e sua família fugiram, questão 7, José e sua família fugiram para o Egito, avisado por um anjo, que outro grupo saiu da Palestina rumo ao estrangeiro, advertido pelos anjos. Agora a gente precisa ler Mateus 2, 11 a 12, vamos ler Mateus 2, vamos ler bastante o capítulo 2 de Mateus, versículos 11 e 12, 11 e 12. O texto diz, ao entrarem na casa, no caso os magos, ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhes deram presentes, ouro, incenso e mirra. Verso 12. E tendo sido advertidos, olha aqui, tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Então, não foi um dos magos, apenas um que foi advertido em sonho, mas advertidos, está aqui no plural, eles foram advertidos, isto é, o Senhor falou com todos eles, ou sonharam, né? Foram advertidos em sonho, no caso aqui, advertido em sonho, todos tiveram o mesmo sonho para que, imagine eles acordando ali e cada um contando, olha, tive um sonho estranho, que sonho? O sonho foi que nós não deveríamos retornar pelo mesmo caminho. De repente o outro mago que eu vi disse, eu sonhei a mesma coisa, e o outro também sonhei. A gente fala assim, 3, pode ter sido 4, pode ter sido 2 magos, pode ter sido mais, né? Então, todos eles foram advertidos em sonho para não retornar a Jerusalém, para não avisar o local onde estava o menino, que eles tinham realmente encontrado o menino ali na cidade. Tudo bem? Então, a questão número 7, não versículo, diz assim, que outro grupo saiu da Palestina rumo ao estrangeiro advertido pelos anjos, você vai responder os magos. Somente isso, os magos. A questão 8 é a questão para você responder também, claro. E essa questão ela tem 2 perguntas, a letra A e a letra B. A letra A, pode imaginar como os 2 pequenos grupos de viajantes, a família de Jesus por um lado e os magos por outro lado, foram afastando-se mais e mais, cada um por um caminho diferente para o estrangeiro, fugindo de quem estavam fugindo, estes 2 grupos. Tanto Jesus, sua mãe e José pegaram um rumo na direção do Egito, como este grupo dos magos pegaram outro rumo. Agora, ambos os grupos aqui estavam fugindo de quem? Você vai colocar de Herodes o Grande. Estavam fugindo de Herodes o Grande, na questão número 8. Na letra B, qual dos 2 grupos sublinhados acima foi para o Egito? Quem foi para o Egito? Os pais de Jesus, né? Ou a família de Jesus. Você pode colocar a família de Jesus, José, Maria e o menino Jesus. E para a Babilônia? Os magos. Questão seguinte, que é a 9, diz assim, olha a primeira página desta lição. Qual dos 2 grupos fugiu para o sudoeste? Então você que tem aí
o livro, na página 179, observem, um grupo está fugindo para uma direção, o outro grupo para outra direção, né? Para outra direção. Então, é por isso que é importante o aluno adquirir o seu livro para fazer o exercício. Quem está fugindo para sudoeste, né? Para sudoeste. Quem está fugindo para sudoeste é a família de Jesus. A família de Jesus está fugindo para o sudoeste, né? O sudoeste, lembrando a você, fica entre o sul e o oeste, fica o sudoeste. E quem está fugindo para... Aqui ele coloca noroeste, mas na verdade aqui foi um erro na gráfica de alguém que fez. Na verdade o outro grupo está fugindo para o nordeste. Se você olhar a Babilônia está a nordeste da Palestina. E não a noroeste, está a nordeste. Isto é, está ali entre o norte e o leste. Então, foi uma falha, um erro aqui, um cochilo, quero assim entender, da parte da equipe que fez esse curso. É um curso muito bom, mas houve aqui esse lapso, né? Esse mesmo lapso volta a ocorrer na questão número 10. Portanto, corrija aí no aluno, você, meu irmão, coloque a Nordeste, né? Aí os magos, eles fugiram para a região Nordeste. Por quê? Eles foram para a Babilônia. Certo? Então, só observar a posição das setas aí, você vai concordar comigo. A questão número 10, diz assim, procure o apêndice 1 na figura 3. Aí você vai lá na página 209, certo? Não vou fazer isso porque já está feito aqui, mas você pode fazer isso, caso não tenha feito. Procure o apêndice 1, a figura 3. Veja as letras A e a letra R, a letra A e a letra R. Essas letras marcam os locais dos países Babilônia e Egito. Isso aqui é para o aluno saber situar onde fica a Babilônia, onde fica o Egito, bastava ele apenas observar essas duas letras para marcar corretamente. Recordando que Jesus e sua família fugiram para o sudoeste e os magos, aqui está noroeste, mas coloque aí, eu risquei aqui, coloquei nordeste. Então a família de Jesus, recordando que Jesus e sua família fugiram para o sudoeste e os magos para nordeste. Responda a pergunta a seguir. Qual das duas letras A ou R marca o local de Egito? Então você vai olhar, Egito é uma letrinha, não vou dizer aqui agora, quero que você vá lá no seu livro e marque. Encontre lá no apêndice, na página 209. E Babilônia, outra letrinha também muito fácil, é só você olhar e marcar. Ok? Vamos prosseguir com a questão seguinte, a número 11. Ambos os países, Egito e Babilônia, vamos falar muito aqui sobre Egito e Babilônia, são importantes. Ambos os países, Egito e Babilônia, tinham enormes construções, como as que se vê na primeira página desta lição. Não sei se você tentou, mas eu cheguei a mostrar aquela pirâmidezinha ali, junto com José e Maria, né, e o menino Jesus. Eles foram em direção ao Egito, então é muito provável que eles viram essas pirâmides, passaram por aquelas pirâmides, né? Bem, então voltando aqui ao enunciado da questão. Ambos os países, Egito e Babilônia, tinham enormes construções, como as que se vê na primeira página desta lição. Estude cuidadosamente as diferenças entre essas construções no Egito e na Babilônia. São dois tipos de construções, de templos antigos, né? Qual dos símbolos abaixo representa as construções do Egito e qual representa as construções na Babilônia? E aqui na letra A aparece uma pirâmide. E essa pirâmide você vai colocar o quê? Egito. Do outro lado, na questão B, aparece aqui outro tipo de pirâmide, mas era uma espécie de pirâmide chamada de terraplanada, né? E aqui você vai colocar que é um zigurate, uma espécie de templo daquela época também. Então você vai colocar na letra A, com referência à pirâmide que aparece, você vai colocar Egito. E no zigurate, a figurazinha que está logo acima, embaixo tem a letra B, você vai colocar Babilônia. Apenas isso, muito fácil para você responder. A questão número 12 é uma questão que vai exigir aqui uma certa habilidade para responder. As enormes construções do Egito se chamam pirâmides, na Babilônia zigurates, né? Desenhe abaixo uma pirâmide e um zigurate. Muito fácil porque é só você olhar na página 180 e fazer seu exercício. Aqui eu fiz, né, a minha pirâmide, fiz também o zigurate, né, que é uma espécie de plataforma, retangulares, né? E eram pertinentes ali naquela época, principalmente ali na Mesopotâmia, havia muitos zigurates. A questão número 13
Diz assim, qual dos seguintes países tem pirâmides e qual tem zigurates? Então, Egito, você vai colocar pirâmides, e na Babilônia, zigurates, né, que é uma espécie de templo criadas pelos povos sumérios, né, muito comum aos babilônios e assírios, inclusive. A questão 14, sim, voltando à questão 3 ainda, só para relembrar, então no Egito, pirâmide e Babilônia, você vai colocar o quê? Zigurates, tudo bem? Só para frisar bastante aqui. A questão agora, vamos voltar à questão 14. Falamos a questão 13, agora a resposta, pirâmides e zigurates, vamos à questão número 14. Em suas viagens, qual dos dois grupos a família de Jesus ou os magos teriam visto? Pirâmides, quem viu pirâmides? A família de Jesus, responde aí. E zigurates? Os magos, certo? Então veja que nessa questão que já falamos aqui, pirâmides umas 3 ou 4 vezes, zigurates também, para frisar bem, para você decorar esses termos, entender isso aqui. O objetivo aqui é você saber o seguinte, haviam 2 grupos, um grupo que a família de Jesus foi para o Egito e o outro grupo, que era o grupo dos magos, eles foram para a Babilônia. Eles saíram de lá e estão retornando, porém por outro caminho, evitando passar ali próximo a Jerusalém. Tudo bem? Então vamos agora sim, vamos à questão 15. Sem dúvida, a família de Jesus era pobre demais para poder custear as despesas de uma viagem tão longa. Uma possibilidade que nos parece bem provável é que Deus providenciou a ajuda necessária, precisamente para as suas necessidades, mediante os presentes de tão grande valor recebidos dos magos. Isso é muito importante. Quais foram os 3 presentes que receberam, de acordo com Mateus 2, verso 11? Muito simples de responder, fácil. 3 presentes, ouro, incenso e mirra. Então vejam que José, apesar de ser pobre, com Maria sua esposa, é muito provável que principalmente o ouro, eles utilizaram ali para pagarem as despesas, né, da estada deles ali, né, neste país chamado Egito. A questão ou a estadia também, dependendo da quantidade de tempo, a questão 16, com esses presentes certamente poderiam custear a viagem para o Egito. Os presentes foram dados pelo grupo quem deu esse presente? Os magos. Fácil também de responder. A questão, desculpe, foi um objeto aqui que caiu aqui ao chão. A questão 17 diz o seguinte: por que os magos chegaram tão oportunamente com seus presentes? Por que os magos chegaram tão oportunamente com seus presentes? E aqui temos 3 alternativas. Porque sabiam de antemão da necessidade de Cristo, porque Deus lhes havia guiado, ou por acaso. E aí, se você marcou a letra B, porque Deus lhes havia guiado, você acertou, né? Acertou. Então, porque Deus lhes havia guiado a trazerem esses presentes para o menino Jesus. A questão 18, como a família de Jesus poderia ter custeado a sua viagem para o Egito? Ele vai responder o quê? Usando os presentes dados pelos magos. Então veja que este curso, eu já repito várias vezes, já repeti N vezes, dizendo que este curso ele tem essa didática para facilitar a memorização. De vez em quando a resposta ela é dada, né? A mesma resposta, às vezes com a pergunta um pouco diferente, mas a resposta é praticamente a mesma. Qual é a finalidade? A finalidade é que você, meu irmão, memorize estes termos tão simples de se guardar, mas a gente precisa de vez em quando estar relembrando para não esquecermos. Então, como a família de Jesus poderia ter custeado a sua viagem para o Egito, usando os presentes dos magos, ou dados pelos magos. Bem, nós falamos a partir da questão número 2, o exílio no Egito. A partir da questão 19, vamos falar agora sobre a matança dos meninos. Mas antes de nós chegarmos na questão 19, vamos ler Mateus 2, 16 a 18. Vou adiantar aqui a questão 19, vamos ler Mateus 2, 16 a 18. Mateus capítulo 2, versículos 16 a 18. Diz assim: quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, lembre-se que
os magos eles foram advertidos em sonho para retornarem por outro caminho, Herodes então sentiu-se iludido. Olha o que o texto está dizendo. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Verso 17. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. E aí vem a profecia de Jeremias 31, verso 15. Está aqui. Verso 18. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Então cumpriu-se uma profecia de Jeremias, para se você quiser anotar, Jeremias 31, verso 15. Vamos à questão 19. Que atrocidade cometeu Herodes o Grande com o propósito de matar Jesus? Acabamos de ler, não é? Mateus 2,16 diz que ele ordenou, a minha resposta, ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, né? Em Belém e nas cercanias ou nas proximidades. Certo? Então, e isto inclusive ele fez sem autorização do Império Romano. Então, mais aqui uma grave falha, né, do Herodes, porque só quem tinha poder para matar era o Império Romano e não os judeus. Mas vejam como ele é esse déspota, né? Então você pode responder que ele ordenou que matassem todas as crianças, né, todos os meninos de 2 anos para baixo ali em Belém e nas suas adjacências, nas suas proximidades. É a questão 19. A questão 20. Responda. Em que lugar foram mortos todos os meninos? Em Belém. Então todos os meninos ali de 2 anos para baixo, a ordem de Herodes foi que todos fossem mortos. Então veja só que mortandade, que agonia aquelas crianças, as mães, os pais daquelas crianças passaram naquele momento. A letra B ainda da questão 20, por mandato de quem? De Herodes o Grande. Então responde de Herodes o Grande, né? Grande também, não só em construções, mas como também grande em maldade. Terrível o Herodes. A questão 21, quem foi sepultado? Na verdade aqui está sepultado, mas o certo é quem foi sepultada, porque a resposta é o nome de uma mulher. Quem foi sepultada na cidade de Belém, conforme Gênesis 35, verso 19, vamos ler esse texto, Gênesis 35, 19, vai mencionar porque o nome desta mulher apareceu aqui no texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 2. Vamos ler Gênesis 35, versículo 19, o texto diz assim: assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém, né? Então Belém Efrata é por causa disso, porque o antigo nome de Belém chamava-se Efrata, por isso, e tu Belém Efrata, por causa de quê? Porque o antigo nome de Belém era Efrata, e neste lugar Raquel, a mãe de José e de Benjamim, né, esposa de Jacó, foi sepultada neste caminho, junto do caminho de Efrata, que é Belém. E aí vem a questão número 21. Questão, quem foi sepultada na cidadezinha de Belém, conforme Gênesis 35, 19, você vai responder o quê? Raquel, não é? Raquel, pode colocar a mãe de José ou Raquel, esposa de Jacó, tudo bem? A questão 22. Raquel era esposa de Israel, que é Jacó, né? Israel foi o nome dado por Deus naquela luta ali no Val de Jaboque, ali quando o nome de Jacó é mudado para Israel. Então Raquel era esposa de Israel, o pai das 12 tribos de Israel, ou seja, dos judeus. Onde foi sepultada a esposa de Israel, o pai dos judeus? Você vai colocar o quê? Em Belém, só isso, em Belém. A questão 23, que profeta tratou de Raquel conforme Mateus 2, 17 a 18? Nós acabamos de ler, Jeremias. O próprio texto menciona o profeta Jeremias. O texto menciona o profeta Jeremias. Verso 24, perdão, questão 24. Estou confundindo aqui verso com questão. A questão número 24 diz assim, né? É para você recordar e completar. Jeremias foi o profeta de Deus durante o tempo do exílio na Babilônia. Então Jeremias foi o profeta de Deus durante o tempo do exílio na Babilônia.
Já temos aprendido bastante a respeito do exílio, não é? Preencha os espaços abaixo como recapitulação. Vamos lá. Tanto a capital, aí você vai colocar, tem um espaço aí, Jerusalém, quanto o templo foram completamente destruídos. Então você vai colocar Jerusalém e templo. Continua. Muitos judeus foram levados cativos para onde? Para que lugar? Para Babilônia. Entre eles o grande profeta, que profeta estava na Babilônia, que nós até falamos aqui sobre ele, profeta Daniel. Não confundir com Jeremias, profeta Daniel. O profeta na Judéia durante a época do exílio, então você vai colocar, o profeta na Judéia durante a época do exílio, coloca exílio, na Babilônia foi Jeremias. Então, o profeta que estava na Judéia durante o exílio na Babilônia, não que Jeremias foi para lá, para a Babilônia, não. Mas, durante o exílio dos judeus na Babilônia, o profeta da Judéia, o que estava ali em Judá, foi o profeta, aí você vai colocar Jeremias. Entendeu aí? Muito bem. A questão 25. Volte a olhar a primeira página da lição 17. A primeira página da lição 17, a lição bem anterior, né? Qual dos dois símbolos abaixo, A ou B, representa a construção vista na primeira página da lição 17? Aquela lição 17 é aquela lição que nós vamos falar sobre o Filho do Homem, se não me falha a memória, justamente, Filho do Homem. E aqui aparece o profeta Daniel e aparece aqui como Daniel numa sala e na sua janela aparece aqui um zigurate, certo? Então você vai lá na página 131 para responder essa questão. Voltemos aqui à questão número 25. Volte a olhar a primeira página da lição 17. Qual dos dois símbolos abaixo, A ou B, representa a construção vista na primeira página da lição 17? E aí temos duas opções aqui, né? Uma aparece aqui a letra A, as pirâmides, e a letra B, o zigurate. Como ele está na Babilônia, claro que você vai marcar a letra B, que tem a ver com o zigurate, né? Que era uma espécie de templo ali na Babilônia. Saindo da questão 25, vamos entrar na questão 26, e é uma questão para você responder. Tem 3 letras aqui, cada uma com uma pergunta. A primeira é a seguinte: como se chama o profeta na primeira página da lição 17? Este profeta que nós acabamos de mencionar, que falou sobre o Filho do Homem, você vai responder Daniel, né? Daniel. Em que país estava? Que país estava Daniel? Na Babilônia. A construção é um zigurate ou uma pirâmide? Um zigurate. Muito fácil, muito simples essa questão. Questão 27. Para você completar. Jeremias, 600 anos antes de Cristo, disse que, e aí tem um espaço para você colocar o nome de uma pessoa, da sua sepultura. Então, Jeremias, 600 anos antes de Cristo, disse que Raquel, que já mencionamos Raquel aqui, em Belém. Então, Jeremias tanto menciona Raquel como da sepultura em Belém, né? Choraria por motivo do quê? Do exílio para a Babilônia. Então, aquela profecia de Jeremias, quando ele ali, inspirado pelo Espírito Santo, ele profetiza acerca dessa ida dos judeus para a Babilônia, e ele fala ali, Raquel chorando os seus filhos, né? Por quê? Não que Raquel estivesse ali presente. Raquel já tinha sido morta lá no Gênesis 35, 19. Mas, por uma questão aqui de inspiração divina, ele chegou a mencionar isso, colocar Raquel aqui como ela estivesse chorando pelo exílio dos judeus. A mesma coisa estava acontecendo agora em Belém, porque em Belém Raquel estava chorando pela morte das crianças, devido à mortandade ali perpetrada por Herodes o Grande. Então Jeremias, 600 anos antes de Cristo, disse que Raquel, completa Raquel, da sua sepultura em Belém, choraria por motivo do exílio para a Babilônia, falando ali em forma figurativa. Preciso você entender essa questão. A questão 28, Mateus citando o profeta, que profeta? Jeremias, disse que, quem é a personagem, o nome da mulher? Raquel, chorou outra vez na sua sepultura em que local? Em Belém, você completa Belém, por motivo de outra tragédia, a da matança dos meninos, complete aí. Em que lugar aconteceu essa mortandade, essa matança? Em Belém, por mandado de Herodes. Então é só para você, muito fácil, só em você olhar aqui, usando a lógica e lendo o texto,
tem como condições de você marcar perfeitamente, acertar essa questão, certo? Interessante que esses meninos foram os primeiros, podemos dizer assim, mártires, né? As primeiras pessoas a darem a vida por Jesus, estavam morrendo no lugar de Jesus, essas crianças. A questão 29 diz assim: que tipo de construção enorme haviam visto os magos na sua viagem? Desenhe o símbolo abaixo. Aí você vai desenhar, usar a sua habilidade e desenhar um zigurate. Vai desenhar um zigurate. Como se chama, letra B, como se chama pirâmide, zigurate ou oca? Você vai colocar zigurate, tá certo? Zigurate. A questão 30. Das seguintes frases, indique as duas tragédias pelas quais, em forma figurativa, Raquel chorou em Belém. E aqui temos 6 alternativas. Eu vou ler todas, depois vamos dizer qual está certa. Então, das seguintes frases, indique as duas tragédias pelas quais, em forma figurativa, Raquel chorou em Belém. Primeiro, a morte de seu esposo Israel, a matança dos meninos por Herodes, a perda de todos os seus bens, o exílio dos judeus na Babilônia e a morte de seu próprio filho. Então, você vai responder o quê? A letra B e a letra D. A matança dos meninos por Herodes e o exílio dos judeus na Babilônia. Apenas isso. A questão 31. Em razão de quais tragédias, duas tragédias, melhor dizendo, em razão de quais duas tragédias chorou Raquel em forma figurativa. E aí temos duas linhas, dois espaços, você vai colocar o exílio dos judeus e a matança dos meninos. O exílio dos judeus e a matança dos meninos. Tudo bem? Bem, a partir daqui, a partir da questão 31, já entrando na 32, nós vamos falar agora sobre o regresso para a Palestina. Então já falamos, José, a família de Jesus emigrando, né, indo para o Egito, o exílio no Egito, depois falamos a matança dos meninos e agora vamos falar sobre o regresso para a Palestina. Lembrando, claro que quando as crianças foram mortas, ali em Belém e na região circunvizinha, José, Maria e o menino, a criança Jesus, estavam onde? Estavam no Egito. O regresso para a Palestina. Leia Mateus 2, 19 a 23. Então vamos ler. Sugestão, e é importante que leamos, porque tem tudo a ver com a nossa lição. Vamos ler Mateus capítulo 2, versículos 19 ao 23. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuram tirar a vida do menino. Verso 21. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir, verso 22, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, lembre-se, Arquelau, filho de Herodes, um dos filhos, mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia. Verso 23. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ele será chamado Nazareno. Então, lemos aqui esses textos, vamos às nossas questões. A questão 32, muito simples de responder. Que tipo de construção enorme José e Maria haviam visto no Egito? Desenhe o seu símbolo. E aí agora você já tinha desenhado um zigurate, agora você vai desenhar uma pirâmide. Muito fácil desenhar uma pirâmide, né? Claro, muitas pirâmides. Pastor, naquele tempo já existia pirâmide? Existia, né? Segundo os historiadores, cerca de entre 2630 a 2611, né, já havia muitas pirâmides ali, né, imagine só, 2630 anos antes de Cristo já havia pirâmides ali no Egito. Muito bem. E lembrando que essas pirâmides eram túmulos que os próprios faraós faziam para eles, né, quando morressem, estava ali o seu túmulo. Então aquelas pirâmides nada mais nada menos era um local para ser depositado ali o sarcófago, né, do faraó. E também os faraós também faziam essas pirâmides para suas consortes, né, para suas esposas também. Então era uma espécie ali de túmulo, né. Bem,
Como se chama pirâmide, zigurate ou oca? Com referência ao que você desenhou, claro, pirâmide, certo? A questão 33. Que notícia receberam no Egito que tornou possível o regresso deles para a Palestina? Então José, Maria e a criança, o menino Jesus, estavam no Egito e José, advertido em sonho, foi informado pelo anjo que ele agora retornasse porque aqueles que queriam a morte do menino já tinham sido mortos, já tinham morrido, né? Já tinham morrido. Que notícia receberam no Egito que tornou possível o regresso deles para a Palestina? Leia Mateus 2, 19, 23, acabamos de ler há pouco tempo. Você vai colocar a morte de Herodes o Grande. Então, esta foi a grande notícia, a morte de Herodes o Grande. Questão 34. Em qual dos 5 passos da vida de Jesus morreu Herodes o Grande? Né? Lembrando, aqui para a gente, você relembrar aqui, isso aqui nós já estudamos, né, em lições anteriores, nas primeiras lições, falamos sobre os 5 passos da vida de Jesus em Mateus. Lembra-se? Infância, preparação, popularidade, paixão e vida ressuscitada. E ele aqui está perguntando, em qual dos 5 passos da vida de Jesus morreu Herodes o Grande? Aí você vai colocar infância, né? Lembrando que infância vai de Mateus capítulo 2, versículo 1 até Mateus capítulo 2, versículo 23, naquelas divisões que nós fizemos aqui já nas primeiras lições deste curso. Então não se esqueça, infância, preparação, popularidade, paixão e vida ressuscitada. A questão 35, questão 35, pergunta o seguinte, quando José soube da morte de Herodes o Grande, pensou em voltar para a Judéia para estabelecer sua residência em Belém, cidade de Davi. Claro, ele sabia que Jesus tinha nascido em Belém, Belém era a cidade de Davi, então José certamente achou que deveria ficar ali em Belém, né? Seu temor a qual pessoa foi tal que mudaram de ideia e não voltaram para a Judéia. Por quê? Porque Belém pertencia ali à província da Judéia. E quem estava comandando a Judéia? Era Arquelau, né? Arquelau, não era o Herodes Antipas, mas era Arquelau, né? Que reinava ali na Judéia e também na Samaria. Bem, então ele pergunta, seu temor a qual pessoa foi tal que mudaram de ideia e não voltaram para a Judéia, conforme Mateus 2, 22, nós lemos aqui, foi, aí você vai colocar, o seu temor a quem? A Herodes Arquelau, né? Reinou ali na Judéia e na Samaria. Lembre-se que nós já falamos sobre os 4 Herodes na lição 21. Qualquer dúvida você consulta novamente, assiste novamente a videoaula ou lê a sua lição. Saindo daqui, nós temos a nossa primeira tarefa. A tarefa é muito simples, diz assim, sublinha a palavra reinava em Mateus 2, 22, com lápis vermelho. Refere-se a Arquelau. Então você vai lá em Mateus 2, 22, esse reinava aqui se refere não ao Herodes o Grande, mas Herodes Arquelau. Então sublinha aí na sua Bíblia com lápis vermelho. Questão 36. Pede-nos que leamos Mateus capítulo 22 a 23. Como nós acabamos de ler, nós vamos ler novamente, tá certo? A questão diz o seguinte, assim foi que, em vez de voltar para a cidadezinha que cidadezinha? Belém, na província da, Belém ficava onde que província? Província da Judéia. Eles voltaram novamente para seu primeiro lar qual foi o primeiro lar de José? Nazaré. Então você coloca Nazaré, que ficava na província para completar, província da Galiléia. Então muito simples, Belém, Judéia, Nazaré e Galiléia são os termos aqui para você completar. E certamente você relembrou desses nomes. A questão 37. Agora você tem a palavra rei ou reinava, sublinhada com lápis vermelho 5 vezes em Mateus 2. A qual rei se refere em? E aí vamos perguntar aqui. Mateus 2:1 se refere a quem? Aparece lá o termo rei ou reinava. Você vai colocar Herodes o Grande. Mateus 2, verso 2, está se referindo aqui rei, ao rei Jesus. Em Mateus 2, verso 3, Herodes o Grande. Mateus 2, verso 9, a Herodes o Grande. E em Mateus 2, 22, a Arquelau. É só, essa questão é fácil, é só você ir lá nos textos, abrir lá em Mateus capítulo 2 e ir conferindo e marcando. Bem fácil essa questão. Bem, indo para a questão 38 agora. Indo para a questão 38 agora, diz assim,
era menos perigoso voltar para Nazaré, na Galiléia, onde reinava o tetrarca. Então, o tetrarca, né, que era Herodes Antipas, ele reinava ali na Galiléia. Ele reinava na Galiléia, né? Então era menos perigoso. Era menos perigoso. Por isso que aqui ele pergunta, onde reinava o tetrarca, né? Já estudamos essa questão na lição 21. Então era Herodes Antipas, né? Ou Antipas o tetrarca. Tanto é conhecido o tetrarca por Herodes Antipas ou Antipas o tetrarca. Tanto faz. A questão 39. Agora um breve resumo. Numa cidadezinha insignificante de um pequeno país, nasceu uma criança num humilde estábulo. Mas os detalhes da sua vida haviam sido registrados com absoluta exatidão nas Sagradas Escrituras, anos antes de seu cumprimento, como vemos nas 5 profecias abaixo. E aqui nós temos uma relação de 5 lugares, de 5 questões, de 5 observações para nós associarmos aqui para respondermos. Então, quem tem a lição, na página 184, é só olhar a questão 40. Então, letra A. O lugar exato de seu nascimento, Belém. Nasceria um rei, estrela, nasceria um rei, aí tem estrela e cetro. Sua mãe, uma virgem. Sua fuga e desterro, Raquel chora em Belém. Sua morte pelas mãos de outros, né? Sua morte aí pelas mãos de outros. E aí, escreva abaixo ao lado de cada profecia, de cada profeta, perdão, a letra maiúscula da profecia da lista acima que lhe corresponde. Cada item desse que eu li, cada frase tem uma letra que antecede. Então, letra A, o lugar exato do seu nascimento. Letra B, nasceria um rei. C, sua mãe. D, sua fuga e desterro. Letra E, sua morte. E aí você vai colocar Balaão, por exemplo. Balaão tem a ver com o quê? Que nasceria um rei, estrela e cetro. Então, letra B. Isaías tem a ver com o quê? Com a sua mãe, que era uma virgem. Aí você vai colocar a letra C. Miqueias tem a ver com o lugar exato de seu nascimento. Miqueias profetizou acerca do lugar, Belém é Efrata, né? E tu, Belém é Efrata. Então, tem a ver com o lugar do nascimento do Messias. Jeremias tem a ver com o quê? Com a sua fuga e desterro, né? Sua fuga e desterro. E Raquel chora em Belém. E Daniel, a letra E, tem a ver com a sua morte pelas mãos dos outros, né? Já falamos sobre essa situação aqui. Então, essa é a questão 40, tá bem? Peço perdão aos irmãos, essa foi a questão número 40. A questão 40. Vamos para a questão 41 agora. Antes que a criança completasse poucos meses, os judeus mais pobres do campo e os mais ricos estrangeiros do Oriente foram até ele e o adoraram. Quais eram os estrangeiros? Quem eram os estrangeiros que foram adorar o Senhor Jesus? Os magos. Os judeus, quem foram os judeus que foram visitar Jesus quando ele nasceu? Os pastores. Ainda na questão 41, qual dos dois eram ricos? Quem eram ricos? Os magos, lógico, levaram ouro, né? Principalmente o ouro. E os pobres? Eram os pastores, né? Quer dizer, eles nada levaram ali de presente para Jesus, né? Não sabiam, não tinha nem como sair para comprar, né? Estavam no campo, foram avisados ali e o anjo manda que a prioridade agora era ver o menino Jesus, eles vão, mas levam ali o quê? O coração deles, né? E ali adoram o menino Jesus, ali eles reverenciam o menino Jesus, ali eles veem o menino Jesus. Então, não levaram presente, mas levaram os seus corações ali para adorar o Rei dos Reis. Glória a Deus. A questão 42 diz assim: agora façamos um resumo a fim de usar de novo as 3 técnicas básicas. Olha, essa questão aqui e as questões seguintes são muito importantes, porque nós vamos relembrar aqui aquelas técnicas básicas de interpretação. Estão lembrados? Nós falamos aqui sobre a questão da observação, da aplicação. Estão lembrados? Nós falamos aqui, observação, interpretação, falamos sobre isso aqui, né? Falamos sobre isso aqui. Vamos à questão 42. Agora façamos um resumo e a aplicação também, que é importante, né? Observação, interpretação e aplicação. Questão 42. Agora façamos um resumo a fim de usar de novo as 3 técnicas básicas para estudar o nascimento e a infância de Jesus relatados por Mateus e Lucas. Então, não estudamos as 3 técnicas de interpretação de graça, assim. Não, vamos usar agora aqui com referência a esse assunto aqui, com respeito ao Senhor Jesus. Esse resumo nos dará uma vista panorâmica dos eventos na ordem que ocorreram, preencherá as faltas do nosso conhecimento e nos ajudará a contar a história completa a outros.
Na lista seguinte escreva. Então, quem tem o livro na página 185, vai olhar o seguinte. Aí tem a letra O. O ao lado. Então, letra O ao lado dos eventos que são do fruto da observação. Então, aqui tem várias questões. O que você achar que é simplesmente observação, você coloca a letra O. Aquilo que for interpretação, você coloca a letra I. Só isso. Então, com a letra O ao lado dos eventos que são fruto da observação. Quer dizer, que se encontram na passagem bíblica mesmo. É muito fácil isso. Todas as vezes que você lê a Bíblia e aquele texto não exigir interpretação, mas todas as informações estão ali encontradas no texto, estão ali inseridas no texto, isso não é interpretação, isto é observação. Por quê? Porque você aprendeu com o que está escrito ali. Agora, se algo necessitar de interpretação, aí não basta apenas a observação, você tem que ter outra fonte, outro conhecimento para saber interpretar, entender o que aquela passagem significa. Tudo bem? Então já vimos com a letra O, quando for observação você marca. E com a letra I? A letra I ao lado dos que são fruto de interpretação, não propriamente achados no texto mesmo, mas acrescentados para esclarecer o sentido. Então sempre que você estiver lendo e alguma informação no texto aqui está esclarecendo aquele ponto, isto é interpretação. É o que nós veremos agora. Lembrando que na lição 11 e a lição 12, né, nós falamos sobre as 3 técnicas básicas de estudo bíblico. Né? Se você tiver alguma dúvida, basta você consultar as lições a 11 e a 12, você vai relembrar este ponto. Então vamos, a partir daqui, vamos ler para dar a resposta a essas questões. Ele sugere aqui que nós leamos Lucas 2, de 1 a 7. Eu não vou ler porque vai ser muito extenso, senão a videoaula vai ficar muito longa. Vamos ler depois Lucas 2, 8 a 20 e depois ler Lucas 2, 21 a 24. Como eu já li o texto, eu acredito que você já deve ter lido o texto, caso você adquiriu a lição, é muito fácil. Por exemplo, então partindo da premissa que nós lemos o texto de Lucas 2, de 1 a 7, vem a primeira questão. César decretou um recenseamento em todo o mundo. César decretou um recenseamento. Isso aí exige interpretação? Não, porque o texto já diz isso. Então você vai colocar a letra O. César era imperador em Roma. Então, olha, observe sempre, era. Então está dando aqui uma interpretação, ou está dando uma explicação. Essa palavrinha aqui, era, já está explicando. Por quê? Porque a Bíblia não diz que ele era o imperador, mas nós entendemos que ele era imperador. Então você coloca a letra I. Isso aqui não é observação, e sim interpretação. José e Maria foram de Nazaré a Belém para serem alistados. O texto já é muito explícito quanto a isso. Se você ler Lucas 2, de 1 a 7, você verá que isso aqui está muito claro. Então não precisa de interpretação. Por quê? Porque isso aqui é fruto da observação. E a outra questão. O filho de Maria nasceu em Belém e foi posto numa manjedoura. Isso está muito claro lá no texto de Lucas 2, de 1 a 7. Então, é observação. Então vejam que nessas 4 questões, apenas uma de interpretação e 3 de observação. Ainda na questão número 42, vamos agora para o texto de Lucas capítulo 2, versículos de 8 a 20. Vou partir também da premissa, eu já li o texto, você já deve ter lido também, vamos relembrar. Nesse texto aqui, apenas 2 questões. Primeiro, pastores foram a Belém e acharam o menino deitado numa manjedoura. Isso aqui está muito claro, não existe interpretação, então isso aqui é o quê? Observação. Agora, os pastores eram humildes camponeses judeus. Então está definindo que eles eram humildes camponeses judeus. Então eram, essa palavrinha novamente, eram, agora exige o quê? Está explicando. Então você coloca interpretação, certo? O outro texto é Lucas 2, 21 a 24. Lucas 2, 21 a 24. Esse texto, por ser um pouquinho curto, eu vou ler esse texto para não prolongar muito a nossa videoaula. Lucas capítulo 2, versículos, vamos ver aqui, 21 a 24. Lucas 2, 21 a 24. Lucas 2, 21 a 24. Diz assim: completando-se os dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor,
e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E ainda a questão é só isso, né? É de 21 a 24. Bom, acabamos de ler esse texto, vamos às perguntas. Você vai responder com observação ou interpretação. Vamos lá? Aos 8 dias de idade, o menino foi circuncidado e foi-lhe dado o nome de Jesus. Então, isso aqui está no texto. Então, observação. A circuncisão é um rito dos judeus que põe o menino sob o pacto de Deus. Olhou aí? A circuncisão é um rito, então está explicando. Então, é interpretação. Outra questão. Guardar os dias da purificação. O texto é muito claro quanto a isso. Eles observaram direitinho os 40 dias, né? Então, é observação. A outra questão, isto era um período de 40 dias durante os quais a mãe de um filho não podia entrar no templo. Então isso aqui é interpretação também, porque o texto não diz isso, mas nós entendemos que isto é assim, de acordo com o que está aqui. Então, novamente, o termozinho, a palavrinha era aqui está definindo, é interpretação. A outra questão, subiram a Jerusalém para oferecer o sacrifício de um par de rola ou 2 pombinhos no templo. Isso está no texto. Então é observação. Agora a outra, era o sacrifício oferecido por gente pobre. Então este era, já está explicando. Então é interpretação. Ok? Então, questão 42 um pouco extensa. Daqui a pouco teremos outra questão extensa, mas muito boa de responder. A tarefa, mais uma tarefa aqui para você. Para completar a história, leia Lucas 2, 25 a 38. Então, leia Lucas capítulo 2, versículo 25 a 38. Certamente você vai aprender bastante, certo? Vai tratar ali da apresentação de Jesus no templo, você vai ver a figura de Simeão, a figura de Ana, né? Muito bem. Lembrando que este fato de Simeão ver Jesus, ali Ana também, isto aconteceu antes da fuga para o Egito. Lembre-se que isso aconteceu antes da fuga para o Egito, certo? Após os 40 dias, Maria vai com seu esposo, José e a criança Jesus. Jesus é apresentado ali no templo, depois ele retorna novamente a Belém. Neste retorno é quando... nesse período, né, após os 40 dias, os magos chegam ali em Belém, levam ouro, incenso e mirra. José é advertido, né, para que fuja para o Egito. Então, a questão de Simeão e Ana, e isto ocorreu antes da fuga para o Egito. Só para deixar isso bem claro. A questão 43. Nessa passagem, Jesus foi chamado como Messias por 2 servos fiéis a Deus, um homem e uma mulher, né? Quem leu Lucas 2, 25 a 38. O nome do homem era Simeão, pode ler isso no versículo 25, está ali, Simeão. O nome da mulher era Ana, no versículo 36 aparece o nome de Ana. Ambos reconheceram o menino Jesus em que local? No templo, eles estavam no templo, né? Conforme o versículo 22. Estas 3 são perguntas de observação, interpretação ou aplicação. São perguntas de observação, porque o texto já explica isso aqui. Bem, a questão 44 é uma questão bem longa, né? Várias questões aqui. E, novamente, aquele mesmo, vamos responder daquela mesma forma. O de observação e I de interpretação. Então, na seguinte lista de eventos, escreva, né? Então, lembrando, o que o texto diz ali... Claro, é observação. O que exige explicação, não se esqueça, é interpretação, certo? Mesmo que seja a mínima interpretação possível, mas isso é muito relevante. Então vamos fazer, aqui vai aparecer 20 citações, vamos então a elas. O para observação e I para interpretação. Primeira questão. Uns magos visitaram Jerusalém. Isso é observação, então letra O. Eles visitaram, não precisa interpretação. É evidente que eram ricos, letra B, é evidente que eram ricos e a tradição nos informa que chegaram da Babilônia. Então isso é interpretação, porque essa informação não está na Bíblia, que eles chegaram da Babilônia, diz apenas que eram magos vindos do Oriente. A letra C, Herodes o rei se perturbou ao ouvir falar de outro rei. Isso é o quê? Observação ou interpretação? Observação. Letra D, Herodes o Grande, ele era somente meio judeu e não era da linhagem de Davi. Por isso, era um intruso no trono. Isso aqui é observação? Não, é interpretação. Interpretação. Porque fala que ele era meio judeu, não era da linhagem de Davi. Então, isso era um intruso. Então,
exige interpretação. Era um tirano, letra E, era um tirano brutal, se referindo ainda a Herodes, era um tirano brutal que havia assassinado muitas pessoas, até sua própria esposa e vários de seus filhos. Isso é o quê? A Bíblia diz isso? Não, mas é interpretação, porque a história secular diz isso. Então é interpretação. Letra I. Letra F. Os principais sacerdotes e escribas lhe informaram que Cristo ia nascer em Belém. A resposta está de acordo com a Bíblia, essa informação. Por quê? Porque a Bíblia assim declara. Então, letra O, de observação. Letra G. Eles constituíam o tribunal mais alto do país. Então, isso aqui é o que? É interpretação, porque a Bíblia não diz isso, mas nós sabemos que eles faziam parte do Sinédrio, né? Esses estudiosos, essas pessoas que formaram, né? Que assessoraram a Herodes para dizer qual é o lugar que Jesus tinha nascido, né? Então, o Sinédrio, que era composto por 71 membros, e o chefe, mais alta patente ali, podemos assim dizer, era o sumo sacerdote. Letra H. Sabiam o lugar do nascimento porque estava escrito por um dos profetas. Então, sabiam o lugar do nascimento porque estava escrito por um dos profetas. Quem? Esse conselho. Então, é observação. Isso aqui, eles entenderam. Realmente, a Bíblia é muito clara. A letra I. Aquele profeta era Miqueias. Aí aqui ele diz, tenha cuidado aqui, né? Tenha cuidado. Apesar do profeta Miqueias ter profetizado o nome do Senhor, o nome da cidade onde Jesus ia nascer, no texto não aparece o nome Miqueias. Então tenha muito cuidado quando você for responder essa questão. Então aquele profeta era Miqueias. Isso é o quê? Interpretação, porque o texto não diz que era Miqueias. Jeremias é mencionado, mas Miqueias não. Mas nós sabemos que a profecia era de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Letra J. Herodes mandou os magos a Belém para buscar o menino. Claro, observação. Os magos foram guiados à casa por uma estrela. Observação. A Bíblia diz isso. Encontraram Jesus numa casa. Também é observação. Adoraram a Jesus dando-lhe presentes. A Bíblia mostra isso. Então é observação. Letra N. Advertidos por um sonho, José e Maria fugiram com Jesus para o Egito. Observação, né? Letra I. As grandes despesas da viagem poderiam ter sido pagas com o ouro dado pelos magos. Então, isso aqui é interpretação. É interpretação, porque o texto não diz que eles custearam a despesa com isso, mas nós podemos entender, né, que foi dessa forma. A letra P. Herodes matou os meninos em Belém, o que causou grande lamentação. Então, isso está no texto. Letra O. Observação. A letra Q. Havia sido profetizado por Jeremias. Então, aí ele diz aqui, tenha cuidado aqui. Então, havia sido profetizado essa mortandade, essas mortes dessas crianças, havia sido profetizado por Jeremias. Então, isto é o quê? É observação, e o próprio texto cita o profeta Jeremias. A letra R. Com a morte de Herodes, voltaram a Nazaré. Isso é observação. Isso foi porque Arquelau reinava na Judéia. Também é mencionado o nome de Arquelau. Então, é observação. E, por último, a letra T. Este era tão brutal quanto seu pai. Uma vez matou 3.000 judeus no templo. Isso aqui é o quê? É interpretação. Porque a Bíblia não cita isso, o texto não diz isso. Mas pela história secular, sabemos que isso aconteceu. Então é observação. Tudo bem? Vamos à questão 45. A questão 45 diz o seguinte, amados. Na lista seguinte, marque as frases que correspondem à técnica de aplicação. Lembre-se que nós já falamos aqui sobre 3 técnicas. Nesta aula aqui, nós já falamos sobre a técnica da observação, da observação, da interpretação, mas falta a última, que é a aplicação. Então, chegou a hora da gente ver isso aqui. Na lista seguinte, marque as frases que correspondem à técnica de aplicação. Isto é, aquilo que eu posso ler no texto e eu posso pôr em prática. Tudo aquilo que eu leio no texto e eu posso pôr em prática, isso não é observação nem é interpretação. Mas é o que? É aplicação. Eu observo, claro, ninguém pode aplicar sem observar e sem interpretar também. Mas nem tudo que está na Bíblia é aplicação. Aqui, então na lista seguinte, marque as frases que correspondem à técnica de aplicação. Vamos lá primeiro. Eu poderia usar estes cumprimentos de profecia para conduzir o incrédulo à fé, na soberania, no amor e na salvação de Deus.
E isto é aplicação. Então, para mostrar, você pode evangelizar uma pessoa mostrando a exatidão das profecias, como se cumpriu, o lugar onde Jesus nasceu, Jesus iria para o Egito, depois ele retornaria, etc e tal. Enquanto Jesus estava no Egito, houve essa morte ali perpetrada por Herodes, as crianças ali choram, Raquel chora, tudo isso aqui mostra o quê? A exatidão das escrituras. Então a gente pode evangelizar uma pessoa mostrando isso, evangelizando, mostrando esses textos, mostrando a exatidão do cumprimento profético da palavra do Senhor. Então isto é aplicação também. Letra B. Quando sofro coisas difíceis de entender, voltarei a pensar na soberania de Deus nessa história, em que Ele controla toda a situação, ainda que nos pareça muito escura. Então você pode marcar também essa questão. Isto aqui também é aplicação, não é? Então, apesar das dificuldades, né, todo esse sofrimento, José ir para o Egito, o Herodes morre, aí o anjo vai, avisa José para ele retornar. Então tudo isso mostra o que? A soberania, o controle de Deus. Então, da mesma forma, meu irmão, Deus tem o controle na sua vida. Deus tem o controle. A letra C. Humildes camponeses judeus e homens ricos vieram de longe adorar o menino Jesus. Não, isso aqui não é aplicação. Tá? Para a pessoa adorar Jesus não quer dizer que a pessoa ser rica. Não precisa ter posse, riqueza para eu adorar Jesus. Certo? Letra D. Em Jesus se unem pessoas de todas as raças e condições econômicas. Por isso, separe de outros crentes. Claro, isso aqui você pode aplicar. Porque tanto os pobres, os pastores pobres adoraram Jesus, como também os magos que eram ricos adoraram o Senhor Jesus. Então, independente da sua situação econômica, isso não, a nossa situação econômica não nos impede de nos aproximarmos do Senhor Jesus para adorá-lo. Então, isso aqui você pode colocar em prática também, em prática. Aqui está. Letra E. Os magos adoraram Jesus e só a Ele. E aí você não marca. Isso aqui não tem aplicação. Letra E. F. Eu poderia usar essa história para ensinar em amor o perigo de adorar qualquer ser humano, a não ser Jesus, por mais santo que seja. Claro, não é? Então, ó, ele diz, eu poderia usar essa história para ensinar em amor o perigo de adorar qualquer ser humano, a não ser Jesus, por mais santo que seja. Então veja que os magos não adoraram a Maria, não adoraram a José, adoraram somente a Jesus. Então você pode usar isso aqui para a sua vida, adorar somente a Cristo. Então marque também. A letra G, os magos deram aquilo que tinham de melhor para Jesus. Né? Isso aqui não é o caso da aplicação, mas você pode marcar também. Pode marcar também. Os magos deram aquilo que tinham de melhor a Jesus. Pode marcar isso aí. A gente sempre procura dar o melhor para Jesus. Né? A nossa vida, nossos recursos, nosso tempo. Pode marcar. Vou tratar de fazer o mesmo, né? Isto é, dar o melhor. Pode marcar também a letra H. A letra I. Os magos receberam a direção de Deus através das Escrituras. O profeta Miqueias e da criação a estrela. Isso aqui não é para marcar, né? Não precisa. Agora, a letra J você deve marcar. Cada vez mais pretendo descobrir as maravilhas de Deus, tanto na Bíblia como no seu magnífico universo, para louvá-lo melhor. Isto é a aplicação, marque também essa questão. E por último, a questão número 46, uma questão assim, uma resposta, vai exigir uma resposta pessoal. Ele diz assim, leia de novo a alternativa B da questão 45. É aquela que diz, quando sofro coisa difícil de entender, voltarei a pensar na soberania de Deus nessa história, em que Ele controla toda a situação, ainda que nos pareça muito escura. E aí ele pergunta, pense um pouquinho como a soberania de Deus já tem se manifestado nos eventos da sua própria vida, tornando aparentes tragédias em bênçãos, como fez com os eventos relacionados ao nascimento de Jesus. Letra B. Se puder, anote aqui uma dessas ocasiões recentes na sua experiência. E a questão pessoal, você vai parar um pouquinho, imaginar, pensar, ver o que Deus fez, né? Ou seja, de tragédia na sua vida, essas tragédias foi transformada em bênção. Então você pode marcar aqui para escrever resumidamente aqui na página 187. E a letra C diz assim, passe um momento em oração, adorando e louvando a Deus por seu grande poder em tal ocasião. Então faça isso após esta lição, adore a Deus, agradeça o Senhor por estar fazendo esse curso, por Deus ter todo o controle do mundo em suas mãos, pelo livramento que Deus já lhe deu, enfim, motivos nós temos de sobra. E por último, a letra D diz, pense em como poderia compartilhar tal evento em testemunho com outros, tanto os crentes para fortalecer sua fé, quanto os incrédulos para conduzi-los à fé em Cristo. Que Deus lhe abençoe, faça agora
a prova, né, que está na lição número 23, faça a prova 23 dessa lição 23, e esta prova está na página 247. Não se esqueça de dar uma olhada no gabarito, revise aí caso você tenha alguma dúvida, mas não se esqueça de fazer a prova número 23, que está na página 247. Até lá, que Deus lhe abençoe. A nossa lição 24 vamos falar sobre a soberania de Deus. Até lá, forte abraço a todos, a paz do Senhor.